Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando aqui nosso Iso é Podcast, o podcast dos empresários de Franca e região. É uma alegria ter você conosco aqui nessa edição e hoje nós estamos recebendo dois empresários de uma empresa muito tradicional aqui da nossa cidade de Franca. Vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre turismo, viagens. Vamos um pouquinho aqui decolar em vários percursos na história da trajetória dessa empresa e eu quero já pedir de antemão para você que está chegando aí, não deixe inclusive de deixar o seu like, de também se inscrever no nosso canal. Você que não é ainda inscrito no Iso é Podcast, se inscreva porque aqui a gente sempre vai estar trazendo para você convidados especiais de Franca, de região, contando um pouquinho não só a trajetória, mas também o impacto que cada negócio tem trazido para a nossa cidade, para a comunidade em geral. Eu já quero recepcionar aqui os nossos dois convidados, eles que inclusive estão à frente da Nena Viagens, que tem um legado muito grande na cidade de Franca. Está aqui comigo hoje o Fabiano Ecker e o Gustavo Ecker, eles que estão os sócios administradores hoje lá da Nena Viagem. Antes de recepcionar eles, a gente tem que fazer uma colocação aqui, é claro, ao fundador Ademir Sebastião Pedro de Souza, ele que foi um grande visionário, o próprio Fabiano vai contar um pouquinho para nós dessa visão, ele que difundiu essa empresa na nossa cidade e que, não tenho dúvida, muitas pessoas que vão nos acompanhar aqui, Fabiano e Gustavo, também já desfrutaram de várias excursões, com certeza já fizeram vários trajetos, a gente sabe do trajeto que a gente vai comentar aqui das Romarias, inclusive, do trajeto de Franca até a Aparecida, a gente vai comentar um pouquinho como também isso comentou, e eu já quero receber ele, começar aqui pelo Fabiano. Fabiano, seja bem-vindo ao Iso é Podcast, obrigado por atender o nosso convite. José, nós que agradecemos, tá, o seu convite e vamos lá. Gustavo, obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo aqui. Primeira vez que vocês estão participando, né, Gustavo? Primeira vez. Alegria ter vocês aqui. Vamos começar aqui já falando um pouquinho, para quem, claro, acredito que boa parte das pessoas que estão nos acompanhando já conhecem um pouquinho do Ademir, sabe um pouquinho da personalidade dele, o quanto que ele difundiu em Franca a Nena. Mas queria que você, ou o próprio Gustavo, comentasse um pouquinho como que foi a visão do Ademir lá atrás, né? Em fazer essa visão de trazer uma empresa de excursão a um nível cada vez maior, né? A gente sabe que hoje vocês têm uma das frotas mais compactas a nível de excursão, de bate e volta também, mas hoje a Nena hoje faz viagens a nível internacional, né? Como que foi a ideia inicial? Era mais voltada para um âmbito nacional ou internacional também? Então, José, o meu pai, ele fundou a Nena na década de 70, né? Uhum. Mais exato na década de 76. São 47 anos. 47 anos. E ele foi um cara muito visionário, né? Porque você falar naquela época, uma agência de viagens era para poucos, né? Sim. Então ele começou, na sua primeira experiência, foi uma viagem para Aparecida, né, do qual ele era devoto, né? Uhum. E nós mantemos essa viagem até hoje, né? Nós temos a nossa romaria, né? Nós fazemos uma vez por ano, justamente para agradecer, né, tudo que meu pai construiu ao lado da minha mãe, lógico, né? Que é a Nena, né? Sim. E é uma trajetória de muito sucesso. E naquela época de 70, ele fez muitas coisas, né, inovadoras, né? Então ele criou roteiros personalizados, né? Por exemplo, naquela época ele ia de ônibus, né, sem banheiro, sem ar-condicionado, sem nada, para o Nordeste. Nossa. Então o pessoal viajava por 30 dias, né, até Ilhéus. Olha, né? isso. E isso era algo, digamos assim, surreal, né? Sim. Então ele foi construindo um nome, né? Aos poucos ele foi criando uma clientela, não só em Franca, também em toda a região. A primeira capaz era só para mapear. A primeira era só para mapear. E detalhe, ele ia guiando. Ele ia guiando. Nossa, então era dois trabalhos. Ele ia guiando, minha mãe ia de guia, nós éramos pequenos, né? Eu, o Gustavo e o Marcelo, né? Uhum. A gente ia atrás do ônibus, minha mãe punha o colchãozinho, a gente ia dormindo lá atrás do ônibus. Uhum. E era uma experiência fantástica. E o público também naquela época parece que era mais feliz. Sim. Né? Porque sentar no ônibus, sem ar-condicionado, sem banheiro, né? Ninguém reclamava nada. Né? Um trajeto longo como esse. Um trajeto longo, era só felicidade, era muito bom. Vamos dizer, pessoas que gostavam realmente de viajar, né? Amavam a viagem, né?
E tem pessoas que realmente gostam ainda das excursões de ônibus justamente por conta daquele prazer da estrada, né? De você poder passar por percursos e conhecer várias cidades, vários lugares, né? A gente sabe que hoje o conforto é maior, mas é igual você falou, o prazer realmente não superava até o desgaste que talvez uma viagem dessa gerava. Porque tinha um desgaste querendo, né? É porque naquela época pouca gente fazia uma viagem, o aéreo era muito caro. Sim. Né? Então, meu pai criou uma experiência de viagem única. Né? Então, eram viagens personalizadas, passando por roteiros paradisíacos. Né? Uhum. E ele foi justamente muito inovador. E como que foi, assim, depois, com certeza ele começou a ter esses mapas de roteiros já traçados, né? E aí comercialmente talvez ele conseguiu até fomentar algo para conseguir vender mais fácil. Como que foi para ele depois difundir essa ideia na cidade? Então, o crescimento da Nena foi automático. Ele criou vários roteiros, né? Uhum. Ele falava assim para mim, pro Gustavo, pro Marcelo e pro Sol, né? A gente sempre tinha reunião de família, né? Ele chamava todos os filhos e falava assim, ó, seguinte, vocês têm que pensar. Uhum. Sai do operacional, fica pensando, porque pensando você cria coisa nova. Sim. E ele fazia muito isso, né? Então ele criava roteiros exclusivos, que até hoje é novidade. Por exemplo, nós temos uma excursão, inclusive está saindo agora no Réveillon, tá? Que é uma excursão rodoferroviária, que ela une o ônibus com o trem. Nossa. Né? Uhum. E então ele criava roteiros diferentes, né? Ele saía do tradicional. Uhum. Então ele buscava coisas novas. E o crescimento da Nena foi justamente em cima disso, né? Tanto na parte tecnológica, sim, né? Que a Nena foi uma das primeiras empresas de Franca a ter telex. Você vê? Olha naquela isso. época. Naquela época. Tinha o Correio, a CIF e a Nena. Uhum. Depois ele investiu em computadores, no comecinho da década de 80, né? Fax. E em 1986, se eu não me engano, uhum, ele fretou um Boeing da VASP, que foi o primeiro avião de grande porte que desceu aqui em Franca. Olha. E fez um voo direto para o Rio de Janeiro. Nossa. Então isso foi, vamos dizer assim, uma realidade que Franca nunca tinha vivido. Foi um passo muito grande. Foi. Né? Aí depois ele partiu para a área internacional, né? Uhum. As feiras calçadistas, né? Disney, Terra Santa, os grupos da Nena da Europa, que o Gustavo pode estar complementando agora. Sim. Né? Então, esse é o grande legado que ele deixou, que é um cara muito visionário. Sim, sim, realmente. Gustavo, aproveitando o gancho que o Fabiano deixou, nós sabemos que boa parte do francano tem realmente uma paixão muito grande com a Europa, e a gente sabe que o Nena também fazia aquela, não vou dizer uma excursão ampla, mas fazia aquela excursão ampla realmente pela Europa, né? Como que foi essa ideia também de fazer essa excursão direta? Porque parece que, se eu não me engano, chega a um certo cenário que o número de volume de pessoas chega a ser mais de 30 pessoas por essas excursões. Como que foi? Eu só queria fazer um adendo aí, Josué. O Fabiano falou que meu pai fazia excursão pro Nordeste, era até Ilhéus, viu? Era até onde? Ele falou que era até Ilhéus, mas na verdade teve excursões que chegaram até Belém do Pará. Nossa! Naqueles Mercedinho 355. Mais lá em cima. Aquele redondinho, entendeu? Que nem ele falou, sem ar-condicionado, sem banheiro. Nossa! Entendeu? Aqueles vidros que abria. Nossa! Entendeu? Então ele foi muito visionário nesse ponto mesmo. Lembrando também que ele e minha mãe também descobriram Salvador, que a gente tinha uma excursão muito famosa lá, que eu acredito que muita gente que vai assistir o podcast vai lembrar, lá para a colônia de férias do Sesc. E meu pai e minha mãe também, que descobriram a pousada do Rio Quente, né? Que hoje é um maravilhoso resort conhecido no mundo inteiro pelas suas águas termais, né? E foi ele que foi o precursor de descobrir esse lugar lá e trazer pra cá. Foi. Olha. Ele e minha mãe que foram os precursores. Você tem uma ideia, quando eu era moleque, rapaz, teve uma época que eu não estudava, eu cheguei a ficar um mês na pousada.
Nossa. Minha mãe ficou lá recebendo os grupos, entendeu? E eu, como não tinha escola, eles já tinham escola, não podia ficar. Fiquei um mês na pousada. Inveja, hein, Fabiano? Então, Que inveja. Agora, quanto aos grupos internacionais, os nossos grupos eles são muito assim personalizados, tá? Nós fretamos um ônibus na Europa, que a gente chama o ônibus da Nena na Europa, entendeu? E esses grupos nossos, eu já tive grupo que eu levei 58 pessoas, nós levamos. Nessas excursões na Europa. Nessas excursões da Europa. Porque os ônibus na Europa não são igual aos ônibus do Brasil, Sim. que passa a noite no ônibus. Lá é só os traslados diurnos, entendeu? Então Só são um pouquinho mais apertados, então cabem mais pessoas. Então nós já chegamos a levar num grupo de Portugal e Espanha 58 pessoas. Nossa, é um número grande. É um número E grande. nosso grupo de Europa é todo personalizado, ônibus exclusivo, a gente tem um guia que acompanha durante todo o roteiro falando português, fora os guias locais, os hotéis de excelente categoria, entendeu? Além de sempre um coordenador da Nena, que é esse que vos fala que acompanha esse grupo. A nível de logística é muito melhor para a pessoa ir com vocês do que ela sozinha, né? É uma tranquilidade, né? Sim. Porque a gente já sai de Franca com o nosso ônibus, ou a gente já fez grupos em várias cidades, busca nessas cidades, leva até o aeroporto, entendeu? Tem um acompanhamento, check-in, Não, então o conforto e a tranquilidade é muito bom. A tranquilidade é muito grande, né? A pessoa pode sair de Franca e relaxar. Sim. Entendeu? Esquecer tudo que ela, daquele ponto em diante, ela é turista. Agora vamos adentrar. A gente pontuou um pouquinho como que foi essa trajetória do Ademir, e eu queria saber o que cada um de vocês absorveu hoje, né? A gente sabe que a gente está na saudade dele, mas é muito vivo o que ele ainda deixou. E é muito vivo a presença dele, inclusive falando com vocês assim. Vamos começar pelo Fabiano, assim, a nível... Hoje, olhando para a responsabilidade que você tem à frente junto com seus irmãos na Nena, né? Para você, assim, o que você colocaria de que valor você mais absorveu olhando para ele, assim, em termos de legado? Bom, primeiro é o valor da família. O meu pai, ele sempre, como eu falei, ele gostava de chamar os filhos, fazer reunião e falava, olha, o maior patrimônio que nós temos não são os imóveis, não é empresa, não é nada. É nosso patrimônio familiar. Então vamos cuidar da família. Então esse eu acho que é um dos maiores legados que ele passou para nós. E o segundo, voltando diretamente à empresa, que é uma empresa familiar, né? Sim. É a profissionalização. Que ele era muito preocupado com isso, né? E essa visão de empreendedorismo, de ser rápido, porque o mundo hoje ele está muito rápido. Sim. Né? Então ele sempre falava, né, para mim, principalmente para o Gustavo e para o Marcelo, olha, hoje o empresário ele não é o mais inteligente, é aquele que é o mais rápido, que se adapta mais rápido às mudanças. Realmente. Então esse um dos maiores conselhos que nós tivemos, né? Que eu levo no dia a dia da empresa. Realmente. São dois pontos muito importantes realmente, porque a família primeiro é a base. Sim. E segundo ponto que você colocou é que boa parte, igual você falou, de empresários hoje tenta buscar ter uma inteligência, mas a prática de você conseguir ter uma efetividade em resultados para os clientes, igual você falou, na rapidez, é um diferencial que hoje todo mundo tem. Não vou dizer nem um diferencial, hoje é uma migração que a gente precisa ter para conseguir realmente atender os clientes com um nível de satisfação maior, né? Cara, você tem que mudar. Uma dúvida. Se a gente está falando de rapidez, hoje a gente sabe que boa parte das excursões elas são às vezes planejadas com datas e tudo mais. Há eventualmente algum cliente que às vezes liga para você e fala assim, eu quero ir para tal rota na semana que vem, tem como? Existe essa possibilidade hoje ou não? Gustavo, você quer responder? Não, tem. Tem? Inclusive é um fator aí que eu queria... Porque ninguém se planeja mais hoje, né? A coisa acontece muito de última hora, né? Exatamente. De última hora. A pessoa tem uma folguinha semana que vem e tal. Lógico que tem. É só ligar lá na Nena que nós planejamos tudo para ela. Consegue ter essa forma. Consegue. E eu só queria também falar o seguinte, a questão do meu pai, que o Fabiano falou de inovação. E a gente tenta seguir esse caminho. Por exemplo, eu e o Fabiano que toca a transportadora, né, que são os ônibus, nós tentamos seguir esse caminho. Por exemplo, o primeiro ônibus que nós compramos foi da Irizar,
que foi uma empresa espanhola que veio para o Brasil no começo dos anos 2000. Entendeu? Era um ônibus super diferente no mercado brasileiro. Era uma inovação, realmente. Em 2011, quando a Marco Polo lançou a geração 7, conhecido como G7, né? Nós fomos a primeira empresa do estado de São Paulo a comprar ônibus G7. Nossa. Entendeu? Em 2012, nós fomos a primeira empresa da região a comprar um DD. Entendeu? Até inovação, vocês são rápidos. Em 2018, nós compramos o primeiro ônibus do Brasil, da marca Scania, com o sistema ADAS, que é aquele sistema que vários carros hoje têm, que se você, por exemplo, comer uma faixa, ele começa a tremer o volante, ele tem um radar para o carro da frente, se você está muito rápido, ele breca automático, entendeu? Pra você ter uma ideia, sistema de segurança também. Sistema de segurança, né? Pra você ter uma ideia, a Scania fez um jantar na concessionária de Ribeirão Preto, na Escandinávia, para receber o nosso ônibus e homenagear a Nena Viagens. Olha isso. Entendeu? Então foi muito bacana. Então nós tentamos seguir esse caminho também de inovação. Então. Voltando a você, Fabiano. Então, assim, hoje a gente pode ver que o futuro ele realmente está aí, né? A gente vê que o cenário de tecnologia ele já tomou conta realmente do nosso ambiente. Quem está para trás, quem ainda não acredita nessa realidade, vai ficar para trás. Para você, como que está sendo assim? Quais são as principais inovações que você tem visado agora para essa geração atual, né? Que a gente vê que nós estamos vivendo. Josué, nosso setor, ele passou nos últimos 3 anos uma transformação assim, inimaginável. Sim. Viemos de uma pandemia onde o sistema era de um jeito, o mercado era de um jeito, e saímos da pandemia tendo que aprender tudo, fazer tudo do zero. Sim. Pra você ter uma ideia, o maior volume nosso de atendimento antes da pandemia era via telefone normal. A pessoa ligava lá, quero uma reserva. Hoje, acho que é 5%. Então nós tivemos que investir, trazer soluções em tecnologia. Sim. Né? Então, hoje um dos grandes desafios e investimentos é justamente isso. Né? A parte tecnológica, né? De atendimento, de estrutura, de gerenciamento. Até do marketing também. Do marketing, tudo. Tudo teve uma transformação. Né? 10 anos atrás, o nosso modo de divulgação, né, era mídia impressa. Hoje mudou tudo. Mudou tudo. E aí, falando de mudanças, voltando lá ao início das viagens do Ademir pro Nordeste, hoje vocês têm ônibus que você tem separação de assentos, né? Você tem aquela privacidade até, né? Pra você ter uma ideia, os nossos ônibus, né? Você pegar de São Paulo para cá, não tem nada igual. Né? É com muito orgulho que eu falo isso. Né? Uma empresa de Franca que tem o porte da frota que nós temos. Sim. Né? Pra você ter uma ideia, nós temos um ônibus chamado Puma. Né? Então ele é igual avião. Você tem monitores individuais para cada passageiro. Ali ele escolhe o seu conteúdo que ele quer assistir, filme ou música. Ou você clica na tela, ele te dá a velocidade quando você está andando, onde que ele está passando. Nossa. Né? Então é um máximo de conforto mesmo. Máximo de conforto. Você pegar lá quando meu pai começou. É isso que eu tô fazendo esse comparativo, né? E olhar hoje, assim... Então a gente pode... absurdo, o abismo é absurdo. A gente pode deixar até em evidência aqui bem claro que vocês, você falou, o maior patrimônio que vocês têm é a família. Sim. Então, para quem talvez olhe e fale assim, pô, o que será que agora os filhos vão conseguir escrever do que o Ademir escreveu? Está bem claro para vocês o que eles estão fazendo, o que vocês estão buscando escrever. E eu até queria já pegar esse adendo dessa responsabilidade, né? E falar, porque igual você falou, foi uma construção que o seu pai teve, e a construção da comunicação até mesmo da Nena foi realmente mais a pessoa dele em si, que ele sempre teve presente na nossa sociedade, né? Ele sempre participou de forma direta em vários veículos de mídias da nossa cidade. Todo mundo conhece o Ademir e conhece a Nena pelo Ademir. E eu queria já aproveitar esse adendo, como vocês estão hoje construindo a comunicação de vocês, porque as pessoas, igual falou, elas remetem bastante à frota de vocês como se fosse o maior carro forte da Nena em serviços e prestação
prestação de serviço. Mas, na verdade, o próprio Gustavo pontuou para nós aqui viagens, excursões a nível internacional. Então, eu queria que vocês fizessem assim, um parâmetro, como está sendo para vocês o desafio de construir uma comunicação que consiga mostrar a quantidade de valor que vocês têm agregado nas inovações que vocês têm implementado e também o quanto que vocês hoje estão diversificando os serviços de uma forma que não vai ficar centrado só para a frota, né? Somente para os ônibus, mas para a gama de serviços que vocês têm trazido agora. Como que está sendo para você? Bom, meu pai, igual você falou, ele é para a Nena igual o Silvio Santos era para o SBT. Uhum. Né? Meu Belo pai comparativo. representava a Nena. Sim. Né? E ele fazia questão de divulgar a Nena mesmo. Uhum. Né? Ele sempre estava com a camisa da Nena nas entrevistas. Né? Então, é difícil você como que fala? Chegar no patamar que ele chegou. Sim. Né? Então é um desafio grande. Então, para manter esse padrão, nós buscamos ajuda, como todo mundo. Né? Sim. Então, se você está doente, você tem que ir no médico. Né? Então, nós fomos no mercado e buscamos profissionais para nos ajudar na área principalmente na parte de marketing que eu mais atuo na Nena. Uhum. Né? Então, nós dividimos em segmentos, por exemplo, campanhas exclusivas para empresa de ônibus, para agência, uhum. para grupos. Então tem uma estratégia atrás disso que a gente está buscando soluções e manter esse padrão de divulgação. Que vai naquilo que você falou. O público depois da pandemia ele não está mais segregado a um só meio de comunicação. Ele está em cada lugar. Hoje você encontra um público selecionado para nichado para tudo, né? Exatamente, mudou tudo. E aí é o desafio hoje do empreendedor. Então nós temos lá a parte de vendas, vamos colocar assim, né? Uhum. Que a minha mãe, ela tá ativa até hoje lá na agência. Ela faz questão. Faz questão de estar lá. Ela faz questão, não abre mão. E ela tem um jeito dela de vender, uhum. que é o jeito antigo. Né? Ela pega o telefone, vai ligando para as amigas, vai convidando. Né? Uhum. Só que o jeito dela não se adapta ao jeito das outras consultoras de viagem. Sim. Né? Então a gente forma estratégias, divulgações de mídia, cada segmento é um tipo de mídia. Uhum. Né? Sim. Mas é um desafio. Com certeza. Um desafio muito grande. Com certeza. Mas assim. Mas graças a Deus a gente está tendo sucesso. Sim. Né? A gente está prevendo um crescimento esse ano, uhum. né? Bem acima do esperado. Muito bom. Né? E o caminho, graças a Deus, meu pai trilhou lá atrás, né? Uhum. Ele gostava muito de trem, né? Então Sim. ele colocou a gente no trilho. Sim. E falou, ó, segue em frente. E em cima dos ensinamentos que ele passou, uhum. a gente está construindo. Você falou do meu pai, eu queria deixar uma frase, que nós fizemos um quadro lá na Nena, com as principais frases que ele falava, né? E eu ia anotando, né? Sim. Aí eu fiz um quadro e coloquei na sala dele. E ele falou uma coisa muito importante no caso de empresa familiar, né? Ele falou que normalmente, né, quando o fracasso de uma empresa, ele falava sempre isso, não é pela força dos conquistadores, mas é pela fraqueza dos conquistados. Olha. Ele sempre falava isso. Então, às vezes, o concorrente está dentro da empresa. Sim. Às vezes, os concorrentes somos nós. Sensação. Que não está puxando a corda para o mesmo lado. Uhum. Entendeu? E acontece realmente, fato. Acontece. Não é o fator externo que atrapalha uma empresa. Realmente. Então, às vezes, o problema está lá dentro. E nós, assim, a gente sempre tomou muito cuidado com isso. Uhum. Né? E graças a Deus, então, ou seja, de vento e popa. Tá todo mundo no mesmo vagão, percorrendo o mesmo trilho. Tá, graças a Deus. Meu pai tinha uma frase também que ele falava durante as reuniões, que era o seguinte: se um dia os negócios atrapalhar a família, nós vamos largar os negócios e continuar com a família. Olha. Isso aí mostra valor, porque Sim. Tem toda uma diferença. Por trás de um negócio tem uma família, tem um ser humano, e o negócio começa antes, né? Se inicia justamente antes do propriamente o negócio. Isso é gratificante até de ouvir demais o quanto que... Até vivo o que ele colocou aqui nesse momento, né? Até se torna tão vivo isso que ele está falando. E a Nena hoje, só fazendo um adendo aí com o Gustavo, não é só a família que a gente fala, eu, Gustavo, Marcelo, o Saulo, minha mãe, né?
mas dos colaboradores também. Porque Sim. a gente é uma família lá. Exato. A nossa equipe de colaboradores são antigos. Sim. Né? Nós temos... teve a Dilma que ficou conosco. O pessoal que está assistindo às vezes vai lembrar da Dilma, que era uma atendente lá da Nena, né? Que ficou conosco 40 anos. Olha isso. A Dilma era da família, né? 40 então, mas anos. é isso que eu tô falando. Os colaboradores são família. Se tornam parte da família. Os nossos motoristas, os nossos guias, né, a equipe de vendas da Nena. Então, ali parece realmente uma família. A gente é bem unido, bem alinhado. Não, e isso preserva realmente a continuidade de um legado, né? Porque se você coloca pessoas diferentes, não vão saber a vivência que aquilo ali teve, né? Se você tem, igual você falou, colaborador de 40 anos, com certeza não tem uma boa vivência ali, sabe muito bem o que vocês escreveram e consegue até valorizar, né? E acho que esse é um ponto até válido pra gente colocar para os colaboradores quando estão numa empresa e às vezes não conseguem se doar tanto. E a gente percebe que tem alguns que às vezes não conseguem fazer essa doação tanto. Acho que é uma importância só dos diretores, só daqueles que estão acima deles, mas na verdade não, ali você faz parte de algo que é construído por um mínimo detalhe e que precisa realmente de uma contribuição de todos, não só de uma parcela, né? Exatamente, é cultura, né? Exato, é a cultura. Cultura é valor que você agrega, né? É valor. Pessoal, pra gente avançar um pouquinho, que a gente todos já estão habituados ao nosso podcast, que é um podcast mais objetivo, eu queria que a gente falasse um pouquinho agora nessa fase um pouco mais final aqui da nossa entrevista, do que a Nena tem visado agora para esses próximos anos, né? Nós estamos encerrando 2023, você acabou de pontuar, inclusive, que esse ano já superou os objetivos, então a tendência é que o próximo ano vocês consigam também superar mais as metas e objetivos de vocês. O que vocês têm, que vocês podem contar para nós que a Nena vai proporcionar para os próximos anos, para a comunidade em geral, para todos que inclusive usufruem do serviço de vocês? Então, não só a Nena, como todas as empresas do ramo de turismo, passou, como se diz, um perrengue danado, né, nessa pandemia. Sim. Acho que foi um dos setores que mais sofreu. Foi muito atingido. Foi muito atingido. E os visionários, lá no começo do ano 2000, diziam que agências de viagem até 2010 estavam extintas por causa da internet. E a pandemia, na verdade, ela reverteu tudo isso de uma forma, assim, muito impressionante, porque todo trade turístico, ele está vendendo o que nunca vendeu. Por quê? Porque você vê o tanto de problema que tem com as empresas de internet. Entendeu? A gente que monta grupo em uma empresa, não sai. Compra passagem aérea, chega, não tem. Reserva hotel no exterior, chega, o hotel está fechado. Então nós temos casos lá que se nós formos contar, a gente vai ficar aqui o restante do dia. Mas é válido você pontuar isso daí, claro, não fazendo nenhum comentário pejorativo a ninguém. É válido você colocar o quanto que ficou evidente que o mecanismo de venda num cenário digital, ele é exponencial, porque por mais que você falou, prometeu e não fez, mas não deixou de vender. Então, justamente. Teve um alcance para conseguir fazer uma venda de volume. E a gente percebe, igual vocês falou, há uma diferença de você prometer algo. Vocês, na verdade, vocês vendem experiência desde lá atrás. Quando o próprio Ademir, igual vocês falaram, fazia os percursos. Vamos pontuar aqui, para fechar esse assunto, quais que são assim, essas novidades que você acha que vai ter, para a gente falar um pouquinho sobre o caminho da fé, né? Que a gente sabe que é uma coisa que todo mundo participa, é uma coisa que iniciou, inclusive, com o próprio Ademir. Eu quero que você também pontue como que foi essa fase de iniciar, mas amarre para nós aí quais são as novidades que vocês vão estar trazendo para os próximos anos aí. Então, nós estamos inovando nos roteiros de grupos, principalmente. Os de grupos. Nós temos vários clientes de grupos, pessoas que gostam de viajar em grupo, porque viajar em grupo é muito gostoso, você faz novas amizades, né? Você conversa, bate o papo, tudo. Então, o ano que vem já tem alguns lançamentos aí. Os grupos internacionais estão voltando com tudo também agora no próximo ano. Nós ficamos um pouco parados, né, devido à pandemia, devido à situação externa, guerra, moeda muito alta, essas coisas todas. Então, o ano que vem, eu acredito que vai ser o ano da virada. Da virada. Vamos dizer, né? Maravilha, entendeu? Maravilha. E só para pontuar essa questão de internet e agências físicas, a gente sempre fala o seguinte: quando você vai comprar uma viagem, você está comprando uma experiência, a gente fala lá na agência, um sonho. Entendeu? E quando você compra numa agência séria, como a Nena com 47 anos de mercado, você sabe o que você vai receber. Entendeu? Você sabe.
Então Sim. o pessoal tem que refletir sobre isso. Quando o milagre é demais, o santo desconfia. Exato, exatamente. Dizia-se aquele velho ditado, né? Uhum. Não, eu vou estar falando de uma empresa que está vendendo sonhos há 47 anos. Justamente. Vendendo sonhos e entregando. E entregando, Entregando. exatamente. Porque teve muita empresa que vendeu e E não entregou. Exatamente. Principalmente na pandemia. Exato. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre... a gente pode dizer que é um movimento que se consolidou em Franca, né? Esse trajeto das romarias. Vamos pensar lá nas romarias. Como que foi essa fase inicial? Como que foi essa ideia de fazer esse percurso? E era uma peregrinação, né? Inicialmente. Na verdade, começou com meu pai também, né? Meu pai tinha um primo da minha mãe que tinha que pagar uma promessa em Aparecida do Norte a pé. A pé? E meu pai, ele gostava desse tipo de coisa. Entendeu? Sempre gostou de viajar, sempre gostou de tudo. Falou, eu vou com você. Pra quem saiu daqui pro norte, né? Ele falou, eu vou com vocês. Foi em 1996. E eles saíram de Franca, gastaram 18 dias andando até Aparecida. Só que na época não tinha caminho da fé nem nada. Eles pegaram o mapa, traçaram uma linha reta e foram de novo, mapeando. Mapeando. Foram o mais certo possível. Aqueles mapas mesmo de mão, né? Não tinha GPS, não tinha nada. Entendeu? E foi. Entendeu? Aí ficaram sabendo que ele foi. Aí um outro amigo dele tinha que pagar uma promessa para ir de bicicleta. Entendeu? Aí meu pai não manjava nada de bicicleta, entendeu? Chamou um afilhado dele que tinha bicicletaria, contratou ele, falou, não, você vai com a gente. Aí foram os 3, foram de bicicleta. Quase morreram, mas foram. Aí em 2000, o meu pai... 2000 não, foi antes, 99, né? Ele fez o convite para mim para ir para Santiago de Compostela. Olha. É uma caminhada de mais de 800 quilômetros. Nossa. Né? E nós fomos. Aí lá, rapaz, como se diz, o bichinho das caminhadas pegou e nunca mais saiu. Aí atiçou de vez. Atiçou. Aí em 2001, o Fabiano já estava interessado também. Nós fomos em 4 pessoas para Aparecida. Também não tinha o caminho da fé, nós fomos por asfalto. Entendeu? Saímos de Franca, Ribeirão, Campinas, entendeu? Pegou a Dutra para chegar em Aparecida. Aí vocês conseguiram criar as rotas melhores, né? Vamos dizer assim. Nós fomos por asfalto, né? Mas por asfalto é muito perigoso. Foi né? Sim, foi na raça. É muito perigoso, né? Sim. Aí em 2003 foi inaugurado o Caminho da Fé. A gente já tinha contato com esse pessoal já, porque quando... aqueles grupos que se falam, né? Você tem interesse numa certa coisa, o grupo acaba se conversando. Aí em 2003 nós começamos a fazer o Caminho da Fé. A princípio foi o Fabiano e meu pai, mais um amigo e uma amiga, fizeram a pé em 2003. E em 2004 nós começamos a fazer de bike. E não parou mais, nem um ano. Nem um ano. Nem um ano. Aí a adesão foi de vez mesmo. Aí o grupo foi crescendo. Pra você ter uma ideia, essa primeira vez que nós fomos de bike, nós fomos em 4. Nós chegamos um ano em 26. Nossa. Entendeu? É um volume grande. É um volume grande. E o que é os requisitos para conseguir? A gente brinca, né? Que tem 3 perguntas que a gente faz. Se pedala, entendeu? Se conta mentira. Se bebe uma cervejinha. Aí consegue. Respondeu os 3 sim, tá dentro. Tá dentro. Tá dentro. Aí nós temos um acordo. O que acontece no Caminho da Fé fica no Caminho da Fé. Fica no caminho. Você vira todo mundo menino. Imagina. Eu imagino. É uma experiência muito bacana, viu? Sim. A gente fala brincando assim, mas a gente deve imaginar que quando por mais que tenha esse lado do lazer, de ter essa diversão no percurso, a gente está falando de uma iniciativa que é voltada para uma fé, né? Você percorre um percurso, mas você tem um motivo para chegar lá, né? Ela é tudo, né? Porque nós começamos lá no comecinho, cara, não tinha estrutura nenhuma. Nenhuma. Tem um lugar muito famoso, você já deve ter ouvido falar, que é a Luminosa, né? Que é a Serra da Luminosa, que é a mãe de todas as serras do Caminho da Fé. O pico mais alto. Luminosa, quando começou, tinha 2 pousadinhas, sim, mas era casa, que a pessoa recebia nas casas. Hoje você vai em Luminosa, tem 14 pousadas. Olha. Entendeu? Ou seja, onde vocês foram agregando também pro turismo, né? Não, o turismo, a partir de Águas da Prata, porque o Caminho da Fé se expandiu demais, né? Hoje tem diversos ramais. Sim. Inclusive Franca faz parte, entendeu? E a partir de Águas da Prata, dependendo da época que você vai encontrando peregrinos assim, à torta e à direita, como se diz. Caramba. Pousadas, você não reservar, você não tem. Não tem mais. Entendeu? Olha isso. A coisa tomou uma proporção, mas daquelas mesmo. E Franca é uma das cidades que mais faz o Caminho da Fé. Olha isso. Isso é maravilhoso. E na época nós começamos,
era até piada, a gente pega as fotos, era aquelas bicicletas de ferro, tipo CCzinha, sabe? Esses caras vai e não vai voltar vivo. Hoje... Sofria, viu? Hoje você vai de bicicleta de fibra de carbono, né? Sim. Hoje já tem e-bike, né? E-bike, com corta-vento, né? Sim. Na época a gente ia de cacharel. Você é da época da cacharel, né? É difícil, hein? Nossa, é difícil. Gente, bom demais. Mas é uma experiência muito boa, Josué. Inclusive, te faço convite, viu? Se um dia você quiser fazer o caminho... Tô precisando. Nossa equipe chama Equipe Utreia. Teve uma galera hoje aqui da equipe técnica, inclusive, que veio de bike, então já pode convidar também. Pode convidar também. Vambora. Pode convidar o Reginaldo aí. Bora lá, é só marcar. Em julho... Julho, né? Julho, porque nós fazemos o caminho para coincidir com a romaria que meus pais sempre fizeram todos os anos. Então nós chegamos lá junto com a romaria, que a romaria está esperando nós. Entendeu? Sim. Então os familiares vão, então é uma emoção, sabe, muito grande. Isso é muito grande. E uma sugestão, você pode até sortear a viagem aqui, viu? De bicicleta. Vamos sim, aí, ó, maravilha. Vamos sugerir. O pessoal já sabe quais são os requisitos, qualquer um vai aderir, é muito fácil. Bicicleta eu empresto. Boa. Gente, para finalizar aqui, eu quero agradecer a vocês aí pela participação e queria que cada um fizesse uma colocação final aqui sobre um conselho, né? Como que é para vocês, deixando um conselho final para quem está iniciando talvez uma carreira aí como empreendedor ou que tem uma visão sobre algo, para vocês aí, qual que é a relevância de poder viver um sonho. E aí, já fazendo esse adentro, eu vou lançar aqui o quadro novo. Se você não fosse empresário, se você não tivesse esse chamado de empreendedor, o que você não seria? Vamos começar aqui pelo Fabiano. Bom, eu acho que empreender é um desafio, né? Tem a cobrança, a maior cobrança é a sua cobrança, né? Porque todo mundo quer vencer, né? Então, eu acho que o desafio de empreender, você tem que 99% depende de você e 1% é sorte. Exato. Você tem que estar com as pessoas certas, na hora certa, no momento certo. Sim. Né? Isso muda tudo. Realmente. Mas isso você pede a Deus que dá certo. Com certeza. Tá? E que eu seria, né? Eu sou formado em designer gráfico. Né? Eu gosto muito de desenho, de criar. Né? Eu acho que eu partiria para essa área. Para essa área. Designer. Sensacional. Você, Gustavo? José, a questão de carreira, eu falo muito para os meus filhos o seguinte, que o seu negócio é que nem você trabalhar a terra. Você tem que ir lá, você tem que arar, você tem que plantar, você tem que aguar, você tem que colher para depois você plantar. Entendeu? Se você seguir esses passos, você vai ter sucesso. Só que não pode deixar nenhum passo sem acontecer, porque senão a planta morre. Realmente. Entendeu? Não pode deixar nenhum passo sem acontecer. Eu falo muito isso para os meus filhos, para eles seguirem esses conselhos. Entendeu? E essa questão de que eu seria se eu não fosse agente de viagens, eu trabalharia na área de educação física, eu sou formado em educação física, entendeu? Gosto muito de esportes, entendeu? Não sei, hoje seria um professor, um personal. Totalmente diferente, né? Sim, mas é que quando eu terminei a faculdade eu já estava envolvido com turismo, entendeu? Já estava no segmento, já estávamos começando a montar a nossa empresa de ônibus, então a coisa aconteceu de uma forma diferente. Maravilha, maravilha. Gente, quero agradecer a vocês, inclusive já quero fazer menção também, agradecendo o patrocinador nosso, né, que é a Bart Gestão Tributária, uma empresa, inclusive, também de Franca, hoje com sede em São Paulo, que faz um trabalho amplo e complexo nesse âmbito dos impostos, consegue realmente diminuir as cargas tributárias das empresas em vários cenários, né? Consegue olhar para frente que talvez boa parte dos empresários não conhece. Eu quero agradecer, inclusive, fazendo menção ao CEO Plínio Reis, que sempre está conosco presente no nosso Iso Podcast. E eu quero agradecer ao Fabiano, ao Gustavo novamente, por ter compartilhado um pouquinho aqui dessa história impressionante, admirável, cativante também, e não tenho dúvida que vocês contribuíram muito para o Iso Podcast e também para aqueles que estiveram nos acompanhando. Obrigado a vocês dois. Obrigado, Josué, pelo convite aí e por contar um pouquinho da história da Nena aí, principalmente do legado do meu pai. Com certeza. Para nós foi uma honra muito grande. Agradeço. Muito obrigado pelo convite, foi muito bacana, viu? Quando
quiser é só chamar. Com certeza, com certeza. Vai ter outras histórias aí pra gente contar ainda. Tem muita história ainda, mas para quem não conheceu, pessoal, ficou um pouco para vocês claro aqui a evidência e a relevância que a Nena Viagens contribuiu para nossa cidade de Franca. E para vocês que não conhecem, para vocês que querem viver e realizar um sonho, eu convido a você a estar indo lá na Nena Viagem. Até a próxima edição do Isoé Podcast.